cenário atual de ajuste da Selic com a curva de juros precificando mais quedas, chegamos em um momento favorável para pensarmos em opções longas. E eu quero te falar aqui de alguns pontos importantes que você precisa ter para essas negociações. Queridos, bem-vindos aqui nesse canal que só falamos sobre opções. Eu não vou te lembrar que é para você se inscrever nem deixar o like, que eu já sei que você faz isso de forma natural. O que eu quero é te fazer um convite para estar comigo no dia 5 de dezembro para uma super masterclass, que eu vou te mostrar o que as opções podem fazer pela sua carteira, além de abrir algumas estratégias desse incrível mercado. Então, o link para você se inscrever tá aqui na descrição e não perde essa, tá? Nosso assunto de hoje são as opções longas, chamadas de LIPs, porque chegou em um bom momento para pensarmos em posições devido à baixa da taxa de juros, que impacta as opções. E óbvio que nessas últimas semanas o mercado valorizou e muito, e precisa claramente de uma arbitragem nesse preço atual do Ibovespa. Mas nós já vamos traçar juntos aqui o melhor racional para essas posições. O mercado americano considera as LIPs as opções que têm vencimento acima de 1 ano. Mas aqui no Brasil, e também devido à liquidez, nós já consideramos as LIPs opções que têm vencimento para 6 meses, algumas pessoas até com 3 meses. Mas as LIPs não deixam de ser um nome para se referir a essas opções mais longas que têm características um pouco diferentes. E aí vem a pergunta, será que essas opções valem a pena? Eu quero contar um pouco sobre elas e também como eu uso no meu operacional. Para quem me acompanha há mais tempo, sabe que eu não gosto de comprar opções. E por que não? Porque eu gosto de comprar ativos, ações. O dinheiro do meu trabalho vai para a construção do meu patrimônio pessoal. E o que acontece quando compramos uma call, por exemplo? No dia do vencimento só tem 2 cenários. Ou essa opção vira ação, ou tudo vai para o pó. Ou seja, você perdeu completamente o dinheiro investido. Isso quer dizer que eu não compro opções? Claro que eu compro, mas a compra acontece dentro de uma estratégia ou até mesmo dentro de uma estrutura que primeiro me dá uma renda e a partir desse dinheiro recebido pelo mercado é que eu vou usar para comprar as opções ou pelo menos parte dele. Para que eu tô falando tudo isso? Para falar que a compra de opções vem num segundo momento dentro da minha estratégia de negociações. Primeiro eu trabalho com a estrutura que tem a maior probabilidade de dar certo, que são as estruturas de renda, e no segundo momento e obviamente dentro de uma análise, de um contexto que pode ser favorável, eu me posiciono nas compras. E com isso, vem um dos maiores benefícios de se trabalhar com as opções mais longas. O prazo para acontecer, o que você espera, o que você analisa sobre o mercado é maior. E assim você foge dos ruídos que existem no curto prazo. E se confirmado o movimento que você espera, você consegue aproveitar de uma maior tendência, diferente do curto prazo, que você precisa acertar exatamente o time de entrada. Ou caso contrário, as opções vão perdendo valor muito rápido por conta do teta. Teta é uma grelha em opções que nos diz quanto a nossa opção perde por dia, porque sim, as opções desvalorizam todo santo dia. Porém, olha que incrível isso. Aqui na tela tem o gráfico do teta. Consegue perceber que quanto mais longe do vencimento, esse gráfico é quase linear, ou seja, o teta quase se mantém. E faltando 30 dias para o vencimento é que de fato essa aceleração acontece de uma forma muito rápida. Uma outra questão que é importante ficarmos atentos também, que é a redução da taxa de juros. E por quê? Porque a taxa de juros alta fazem com que as calls fiquem mais caras. O valor extrínseco dessas opções é mais alto, o que também impacta nas opções longas. Se nós temos uma expectativa de baixa da taxa de juros, essas calls mais longas, também impactadas pela curva de juros futura, ficam mais atrativas. E com isso, agora sim, é o momento de olhar com mais carinho para ela. Então vamos lá, que eu quero desenhar com vocês o meu racional. O primeiro deles, precisamos ter uma expectativa de alta dessa ação. E aqui eu vou me restringir a falar somente sobre as calls. Então, o viés é de alta, que essa ação vai valorizar no prazo esperado. E é meio óbvio eu falar isso, e eu sei, mas é que é aqui que as pessoas cometem os maiores erros. E por quê? Porque a pessoa me fala assim, vou comprar uma call longa porque o gráfico tá fazendo um fundo duplo, deixou um martelo no suporte. Meu amigo, nós precisamos de um pouco mais do que um desenho do gráfico. Não desmerecendo o teu desenho, mas o que mais além do gráfico? Quais outras análises
outros gatilhos que você vai embasar para assumir de fato uma posição de alta em um prazo maior. É um contexto macroeconômico, algo que possa estar acontecendo na nossa economia, que te faz acreditar que esse setor será beneficiado? Na sua análise, essa ação está muito descontada? Existe algo que possa acontecer, algum evento que possa fazer com que essa ação valorize? Vou te dar um exemplo aqui. Quando Lula ganhou as eleições em 2022, muito se falava das construtoras ligadas ao programa Minha Casa Minha Vida. Um programa que ele disse diversas vezes que seria melhorado. Alinhado a isso, o mercado já falava da redução da taxa de juros, o que favorece e muito as construtoras de um modo geral. E também era um momento de mercado que esse setor estava extremamente descantado. Então olha quantos gatilhos nós tínhamos aqui para assumir uma posição mais longa, por exemplo, em uma MRV. Depois disso, nós vamos dar uma olhada no book dessas opções e ver o que conseguimos referente à precificação. Liquidez não é um problema para esse tipo de operação, porque nós conseguimos negociar com market maker, formadores de mercado. Você vai chegar numa conta próxima ao valor justo dessa opção para você ter uma referência de preço e a partir dessa referência você vai vendo ali qual que é o mínimo que aquele market maker aceita para fechar a negociação com você. Se você ainda não sabe como negociar com um formador de mercado, deixa aqui no comentário para eu saber e depois fazer um outro vídeo dedicado exclusivamente a esse assunto. E é nesse momento que nós decidimos se vamos escolher uma opção ITM, ATM ou OTM. Não existe certo ou errado aqui. A escolha de como você vai se posicionar diz muito mais sobre o seu estilo operacional do que qualquer outra coisa. A escolha da OTM tem mais a ver quando você deseja fazer uma negociação mais especulativa, com um potencial de alavancagem maior. E a escolha da ITM quando você quer replicar a mesma posição em ações, só que pagando o preço de opção. Vamos lá que eu vou te mostrar isso na prática. Hoje, Petrobras, enquanto eu gravo, está R$ 35,60. E a gente vai dar uma olhada nas opções para dezembro de 2024. E eu quero comparar aqui dois cenários, o ITM, o OTM e o resultado com as ações. Os valores apresentados aqui são reais, tá? Eu coloquei o lote mínimo só para estudarmos com valores concretos e de fato executei cada uma dessas compras. Na ITM, eu tô trabalhando com strike de 18,29 e o preço que eu consegui fechar essa opção foi 18,89, o que nos dá o break-even em 37,18. Lembrando que break-even é o ponto de equilíbrio, tudo que tiver acima desse valor é lucro, abaixo desse valor é prejuízo. Claro que quando falamos disso aqui, estamos analisando no dia do vencimento, porque obviamente que durante o exercício das opções existem variações. Na OTM eu peguei o strike de 39,29, veja que nem é tão OTM assim, e o preço da opção é 3,90. O nosso break-even então vai para 43,19. Quando olhamos esses valores, nós tendemos a gostar mais da OTM, simplesmente porque ela é mais barata. Significa que temos um risco-retorno muito positivo, porque no caso de uma grande alta, você vai ter pago bem pouco e com percentual de valorização grande, porém com uma probabilidade baixa. Quando falamos da ITM, ela é mais cara, porém tem um break-even menor, consequentemente mais probabilidade. Então vamos imaginar aqui os três cenários, de alta, lateral e da baixa, comparando o resultado da ação, da opção ITM e da OTM. Em um cenário de alta, por exemplo, a ação foi para R$ 50, no dia do vencimento, a opção OTM vai estar valendo R$ 10,71, um lucro de 174%. A opção ITM vai estar valendo 31,71, significa um lucro de 67,86%. E aí, o lucro financeiro com a ação é de 14,40. Então, em uma alta, qualquer escolha de posição se beneficia. Todo lucro é muito bom. E a OTM tem esse potencial de alavancagem muito maior. Agora, vamos pensar no cenário lateral. A ação continua exatamente onde está, no 35,60. Na OTM, você perdeu tudo que colocou, que significa a perda de 100%, que são os 3,90. A ITM, a nossa opção, desvalorizou, porém, ela ainda tem valor, porque se compramos uma call na casa dos 18 e o ativo está 35, ela ainda tem valor, e o valor dela é de 17,31. Como nós pagamos 18,89, o nosso prejuízo é de 1,58. E agora em uma queda, vamos imaginar um cenário caótico. A ação foi para R$ 10. Na OTM, nós ficamos limitados
ao que nós pagamos, os R$ 3,90. Na ITM também estamos limitados no valor pago de 18 e 18. Então, o resultado que nós temos aqui é exatamente o falado. A posição ATM se torna mais especulativa com uma excelente alavancagem, porém com uma baixa probabilidade. E a posição ITM, ela se parece muito com a posição em ações, porém o seu risco máximo é delimitado ao valor colocado na estrutura. E agora, presta atenção nisso, porque é cereja do bolo. Quando nós nos posicionamos na ITM, ela se parece com a mesma posição em ações. E quando eu falo parece, é na relação ao retorno, ao lucro. Só que ela não é igual. E por que não é igual? Se você olhar, o nosso break-even na ITM é de 37,18. Então, o nosso lucro é acima desse ponto. E se compararmos com alguém que se posicionou nas ações, o break-even será de 35,60. E agora fica a pergunta, como é que nós fazemos para ter o mesmo break-even? Tentar replicar de forma igual uma posição em ações. Tem algumas pessoas que acham que é ajuste de strike e, na verdade, o que nós precisamos fazer é zerar o valor extrínseco. Se conseguirmos zerar o VE, estaremos posicionados de forma igual, só que pagando preço de opção. E, obviamente, até a data de vencimento dessa nossa estrutura. Então, no nosso cálculo da opção ITM, temos 1,58 de VE por opção. E como zerar esse VE? Em diversas formas. Você pode vender metade da posição na linha do dinheiro, fazendo assim uma trava de alta mais uma compra seco. Você pode vender a curto, formando assim uma trava diagonal. Tem diversas formas de zerar esse VE e assim ficar realmente posicionado como alguém que comprou a ação. Dá uma olhada nesse payoff de Vale. Aqui tem o gráfico da ação. Uma compra do ativo em 74,50, onde tudo acima do eixo X significa lucro. Então, quanto mais o ativo valoriza, mais você participa da alta. E tudo abaixo do eixo X significa prejuízo. Quanto mais o ativo desvaloriza desse nosso ponto de entrada, nosso prejuízo aumenta. Quando fazemos essa estratégia de zerar o VE, veja que o nosso break-even fica bem próximo ou muitas vezes até abaixo do valor do ativo, que nesse caso, nesse exemplo, foi 74,36. Tudo que valorizar a partir de agora, participamos de forma igual, porém nosso risco está travado no valor investido nessa estrutura. Se tiver ficado qualquer dúvida, deixa aqui para mim nos comentários. E mais uma vez, não se esqueça de se inscrever para a nossa Masterclass no dia 5 de dezembro, porque eu quero que você comece a trabalhar com essas estratégias em opções. Menos capital, menos risco e ganho de forma igual. Muito obrigada por ficar aqui comigo e até o dia 5 de dezembro.